Alguns cientistas excêntricos contrariam a visão geral da ciência sobre o DNA. Que o DNA, agora estudado mais a fundo, foi datado o dobro da idade da Terra. Você imagina, a Terra é estimada em 4,5, vamos dizer, 4 bilhões e meio. Do que eles estão falando? Eles estão falando, sim, algo que tem algum sentido para o buscador, que é a partir de uma terra solidificada, depois do dilúvio. Ok? Ali tinha muita coisa acontecendo que as pessoas tendem, com a mente que só olha para baixo, olha para os corpos inferiores e vê tudo material. Não era bem assim, mas tudo bem. Já é uma coisa que vai criar uma crença, um fanatismo ou uma negação. Vai depender de cada mente, do seu desenvolvimento e sua idade. Estamos falando de idade mental, né? Maturidade consciencial. E tem sim a ver com a mente, porque a mente é a ponte, como eu falei, a ponte não pode, né? Você nunca viu uma ponte reclamando do peso que ela, que ela sustenta. Então você imagina, do que esse cientista excêntrico, não vou citar autores, porque eu não gosto de citar autores, por quê? Se não sou eu não sei os motivos dele. Então a ciência usa de presunção. O que seria presunção? É pegar um pré-pensamento, um pré-assunto. Você, na carência de não ter uma explicação definitiva, você presume. Mesma coisa, constelação familiar é uma presunção sobre família. Agora, o que é família? É só essa aqui? Astrologia é uma presunção sobre a influência dos astros na sua vida. Mas será que é possível medir aqui? Quem datou isso senão uma mente que está dando uma opinião sobre o peso que passa? Cartomancia, religião, escola iniciática, moda, né, as próprias leis, por isso que elas são cegas, porque elas não são definitivas, mas devem ser cumpridas porque dá mais certo cumpri-las do que descumpri-las, né? Porque acidentes podem acontecer. Então, do que o cientista excêntrico é esse que está falando que o DNA é mais velho que a Terra, o dobro da idade da Terra? Da mesma forma, para o iniciado, aquele real, ele sabe que os nervos do corpo físico são a materialização dos nadis de um outro corpo, chamado corpo etérico. Vejam bem, como o sangue é a materialização de um corpo chamado astral, plano do fogo, o etérico é o plano da água, em síntese, em essência. E o que mais? A cabeça ser redonda copia, é uma fotocópia de um mental, de um ovoide. Por isso que não se vê cabeça chata, né? Se fala lá dos irmãos cearenses, eles também têm um cérebro esférico, né? Na verdade, ovoide é um ovo áurico, ovo mental. Então, do que ele está falando? Ele já está sentindo o abstrato. Porque o DNA, o que seria? Para o real iniciado, o DNA, são micro bibliotecas acásticas materializadas. Isso tem as toneladas. Então, quem está certo? Esse excêntrico ou aquele que diz que o DNA tem a mesma idade do homem? Não se sabe o que é o homem. Esse homem pode ter sido físico em outras partes, veio em naves, ou se não foi, a explicação mais coerente dentro da espiritualidade é a materialização de pequenos registros. Como, por exemplo, por que a gente sabe que existiu dinossauros? Por que eles ali já estavam se solidificando? E temos hoje resíduos. Da mesma forma que a gente sabe que algo aconteceu porque temos memória. Ah, mas o psicólogo diz que tem coisas que a gente lembra que não aconteceram. Pode acontecer também, mas daí não há uma prova física, tátil, que você consegue pegar como um fóssil. Então, as memórias são fósseis, seja pasmados, seja imaginativos, fantasiosos, ou reais, que realmente ocorreu, o fato. De qualquer forma, é real porque tem um registro. Então, alguma coisa aconteceu em algum nível do universo para essa pessoa ter essa memória. Então, tem muitíssimas coisas, por exemplo, que a mente faz. Eu vou provar para você que você não tem a idade que você tem. Como?
Por exemplo, eu nasci em 77. Quantos anos eu devo ter? Eu devo fazer 47. Só que tem uma coisa que a mente nunca avalia. Depois eu vou entrar em outras coisas. Nunca notadas, nunca vistas. Por essa mente que pensa. Se em 77 eu nasci, eu não posso contar como ano. Eu não tinha um ano em 77. Então, eu vou fazer 47 ano que vem, eu vou fazer 46. Pela lógica, eu deveria fazer 46, porque o ano que eu nasci não conta. Mas é diferente, porque a gente tem um vício mental na hora de fazer contabilidade de qualquer coisa. A gente acha que serve para tudo, a mente não entendeu ainda os paradoxos, né? As aleatoriedades, não há um determinismo. Por exemplo, você contar isso aqui, um pente de ovos com 30 ovos, eu que moro na roça, às vezes eu tenho que puxar de uma conta exata. Do porquê que dá 30 ovos. Por exemplo, nós temos, vamos ver se aqui tem 30, 1, 2, 3, 4, 5, vezes 6, não, aqui temos 36, vamos ver, 5, 10, 15, 20, 25, 30, não é 30 mesmo, ó, para te ver, a mente se embaralha, mesmo olhando de cima, ela acredita que é outra coisa. Então o que a gente faz? Veja, perceba a coluna extrema esquerda, temos 5 ovos. Você conta 5 ovos na vertical. E para fazer uma conta exata, você vai ter que contar de novo o quinto ovo da parte mais inferior da imagem, para poder você dar uma estimativa, uma conta exata. Isso todo mundo pode se atrapalhar. Então imagine que esse ovo, esse quinto ovo da quinta, das 5 à esquerda extrema, ele ser contado como você conta seu ano. Está errado, porque o ovo já está formado. Aí você pode contá-lo novamente para agora pegar a horizontal, porque ele está projetando a grade. É ângulos raísticos, que vai dar uma contabilidade total. Já a sua idade não. Você afirma ter a idade que tem hoje porque está contando um ovo que não existe ainda. Porque você não tinha um ano quando você nasceu. Então não pode ser contado. Você conta a partir do outro ano. Isso aí, desculpa a atrapalhação, mas é coisinhas, né, detalhezinhos que a mente não percebe. Por exemplo, a respiração, os batimentos cardíacos. A respiração, você puxa, segura, um microsegundo, solta, pausa de novo. Coração, tum-tum, pausa, tum-tum, pausa. Isso se vê na música. Você pode afirmar que o seu coração está batendo sempre. Seu coração ele é interrupto. Porque você nunca teve um problema cardíaco, não teve um quase morte, um AVC. Mas você pode afirmar? Não, tem as pausas em que seu coração não está batendo. As pausas da sua respiração. Então, você está realmente o tempo todo vivo? Não, porque a gente sabe muito bem que parar de respirar e parar de bater o coração é morte. Então você faça uma conta com todas essas pausas, você vai ver quanto tempo você esteve morto. Mortinho da Silva. Então tem muitíssimas coisas que a gente acha, que a gente pensa, e não tem um sentido lógico, porque lógico vem de logoi, isso ainda está acima da mente, a gente até isso a gente viciou a mente de achar que tem que ter lógica. Então, se o conceito é lógica, não estamos tão falando de mente. E tem N coisas, né? N coisas que dá para você ver que a mente não percebe. Né? Emitir opiniões, a gente pensar que sabe o que é melhor para o outro. Eu não tenho como saber o que é melhor para o outro, porque o outro é uma versão minha diferenciada para não repetir figurinha comigo. Então, perceba quanta coisinha. Eu tinha dado o exemplo lá do carro, que não tinha visibilidade. Ele estava com pressa, coitado, e parou além do semáforo em cima da faixa de pedestre. Aí mentes muito educadas, né, iniciadas, se acham assim. Isso aqui não deve dar bola.
Então, para que a lei? Então, para que a faixa de segurança? Então, tem um monte de coisa que a mente se contraria. É pura contradição, confusão, né? Confusão é misturar flechada de tudo quanto é lado. É o que a mente faz. Porque a mente é que está tentando entender. Se ela não fosse confusa mesmo e curiosa, não teria porquê de ser. Não teria sido criado. Começa tudo no um. Atman. Atman, tudo bem. Estamos lá. On. O que eu faço agora? Vou amar isso. Cria-se o plano búdico. Eu falava do ponto Bindu, nosso Big Bang pessoal, e tem do universo também. Gira para a direita, vai acontecer plasmações de corpos com a tendência solar, não no sentido iniciático, mas sim masculino. Começa a polaridade. Sentido anti-horário, o que acontece? O eterno feminino. Isso é tudo coisa que a mente deveria entender. Seria muito mais fácil, os laboratórios explicariam o porquê do ser humano ser. Paz reverencial a todos.